Olá investidores, olá investidoras, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do seu, do meu, do nosso canal do Status Invest, onde nós destrinchamos as principais teses de investimento do Brasil e hoje as teses que irão ser destrinchadas estão relacionadas a bancos. E por que bancos? Principalmente porque Santander divulgou seus resultados em linha com as nossas expectativas, o mercado parece não ter gostado tanto assim. Quando eu gravo esse vídeo, a gente está olhando aqui o Ibovespa sobe próximo de 1%, e quando a gente pega as principais baixas, está lá Santander. Santander, e aí abre-se uma pauta, né? Qual é o melhor banco do Brasil? Quero falar um pouquinho sobre isso. E aí, para começar, só para falar um pouquinho de Santander, quando a gente olha a recomendação de grande parte dos analistas, a maior parte está em aguardar, enquanto um está com venda forte, dois compra forte. Então, bem dividido, entretanto, com um peso bastante significativo para aguardar. O que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer uma comparação entre os 4 principais bancos brasileiros. Quais são eles? Santander, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Essa dinâmica ela tem mudado ao longo do tempo, mas eu quero fazer essa comparação, tá? E para isso, para fazer essa comparação, eu vou utilizar média do mercado, setor bancário, bancos, tá certo? E eu vou selecionar meus bancos aqui, os que eu gostaria de olhar, que é o Bradesco, o BBS 3, Banco do Brasil, e o Itaú 4, Itaú. Esses são os meus 4 bancões que eu vou fazer a comparação utilizando uma ferramenta do Plano Bull. Inclusive, essa semana nós estamos com o Plano Bull com 20% de desconto. Link na descrição, aproveita, corre, compre, é uma oportunidade única. Tá? A gente está dando essa oportunidade para os investidores começar o ano de 2024 muito bem. Tá certo? E aí vamos fazer a comparação. Essa comparação, ela vai ter 2 grandes lentes. A primeira lente, ela vai estar relacionada a preço, porque o preço importa muito. Então, nessa primeira lente, eu quero falar bastante sobre preço do Santander. E não só do Santander, mas também do Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. No relacionado a preço, eu também vou dar uma olhadinha em dividend yield, porque o dividend yield nada mais é do que o dividendo que o banco paga, referente ao preço que você paga por ele, né? Dividendo por ação dividido pelo preço por ação. Esse é o dividend yield. Quando a gente olha o dividend yield, a gente consegue ter também uma noção bastante interessante sobre a ou não oportunidade. O outro espectro que eu quero olhar é rentabilidade. E esse é um ponto crucial, porque não adianta de nada você pagar muito barato num banco pouco rentável. O banco ele tem que ser barato se ele é pouco rentável, se ele tem uma rentabilidade abaixo dos seus pares, tá? Então, a gente vai olhar isso também. E a gente também pode utilizar a comparação de ações e comparar os bancos nesse outro comparativo que também traz perspectivas futuras desses 4 bancões, tá? E aqui eu tenho Banco do Brasil, Itaú e Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Aqui a gente tem nada mais, nada menos do que o nosso comparativo entre empresas, também disponível pelo módulo Forecast. Então, vamos lá. Devagarito para todo mundo entender. Primeiro aspecto, preço. Quando a gente olha o preço dos bancões, existem 2 grandes indicadores que eu gosto, que eu utilizo bastante. PL, preço-lucro, nada mais é do que a relação entre quanto você está pagando por ação dividido pelo lucro por ação. Quando a gente olha esse indicador, nós vemos que Santander e Bradesco são os mais caros. Então, anotem aí. Santander e Bradesco são os mais caros nesse indicador, enquanto o Banco do Brasil é disparadamente mais barato. 5 vezes o lucro, enquanto a média do setor a gente está falando 10 vezes o lucro, 50% abaixo da média do setor aproximadamente. P sobre VP, nós vemos que o Itaú ele negocia um P sobre VP muito superior aos demais. Entretanto, quando a gente olha os outros 3, a gente vê que eles negociam numa base muito parecida, 0,94, 0,99, 0,97. O Banco do Brasil sendo o segundo mais barato, Santander o mais barato e o Bradesco terceiro mais barato, né? O segundo mais caro. Por que isso acontece? Basicamente, isso está relacionado com o ROI dos bancos, né? Então, imagine que o P sobre VP é um múltiplo que você está pagando em cima do valor patrimonial do banco. E o ROI, ele nada mais é do que um indicador que nos diz quanto que o banco consegue rentabilizar aquele valor patrimonial. ROI, torna o equity, né? E aí, eu quero que vocês cheguem a essa conclusão, consigam absorver e digerir essa conclusão. Qual é ela? Se eu tenho um valor patrimonial que rentabiliza mais do que outro,
Ou seja, se eu tenho um banco que consegue rentabilizar o meu valor patrimonial a 20%, tem um outro banco que consegue rentabilizar 10%, faz sentido eu pagar mais caro pelo banco que rentabiliza 20%. Faz sentido. E não significa que eu estou fazendo um investimento pior, porque ele rentabiliza mais. Aquele valor patrimonial vale mais. E por isso eu pago mais por ele. É o caso do Itaú. Perceba que o Itaú está muito acima dos seus pares privados. Quase 2 vezes os seus pares privados. Isso é motivado principalmente pelo ROI. Perceba um ROI do Itaú. Também é 2 vezes os seus pares privados. Próximo de 2 vezes seus pares privados. Quanto Santander está com uma rentabilidade de 8%, muito abaixo da média do setor. Bradesco, 8%, muito abaixo da média do setor. O Itaú possui um ROI de 17%, né? Próximo de 2 vezes a média dos seus concorrentes. E por isso que ele acaba por estar sendo negociado a um P/VP bem superior, né? E por isso que ele acaba por ter um PL baixo, porque dado o mesmo patrimônio, ele consegue ter um lucro maior. Isso acaba por compensar aqui no PL. Entretanto, perceba a anomalia. A gente tem um Banco do Brasil que está com um ROI de 20%, 20,1%, quase 2 vezes e meia o ROI de Santander e Bradesco, quase 2 vezes e meia, repito e friso, e ele está sendo negociado a múltiplos muito próximos desses pares, o que pode ser um indicativo bem interessante de ação descontada. E a gente chega na parte final, que é a parte do dividend yield. O dividend yield desses bancos, a gente vê que o Banco do Brasil segue como o principal player, atrás dele Bradesco, Santander e Itaú. Para o próximo ano, esse dividendo do Itaú deve crescer, tá? Eu até vou fazer esse comparativo aqui. No nosso comparador de ações, que eu estou trazendo a comparação entre os 4 grandes bancos, a gente vê que o Banco do Brasil fica em primeiro colocado como melhor opção, Itaú, segundo, Bradesco, terceiro e Santander, quarto e último, tá? Dos 21 itens que nós avaliamos, né, a gente está falando de 15 vitórias para o Banco do Brasil, 5 para o Itaú, 1 para o Bradesco e 3 para o Santander, né? Então, esse é um ponto que eu acho bem interessante. Entretanto, quando a gente olha para o futuro, que esse é o interessante, vou colocar aqui futuro, tá? A gente consegue evidenciar esse dividend yield projetado. E percebam que o Santander, o dividend yield dele atual é algo como 5,65%, futuro diminui, tá? 5%. Então a gente tem uma queda no dividend yield por conta da queda no lucro. Segundo banco que eu queria chamar a atenção é o Bradesco, 7,17%. Para o próximo ano, queda para 6,5%. Terceiro banco, Banco do Brasil, 8,12%. Aumento para 10% de dividend yield para o próximo ano. E por fim, Itaú também tem um aumento significativo da dividend yield. Então, enquanto Bradesco e Santander devem apresentar uma queda no seu dividend yield, a gente tem Itaú e Banco do Brasil se destacando. Daí quando a gente coloca todas as fotos juntas, existe um indicativo bastante grande acerca do Banco do Brasil. Banco do Brasil ainda vem sendo negociado muito próximo do seu all-time high, né? Teve uma valorização de 52% no último ano, tem sido negociado no seu all-time high, então é um ponto de atenção. Entretanto, os analistas têm dado 10 em compra forte, preço-alvo aí de R$ 68. O grande ponto de atenção do Banco do Brasil é sua governança, né? Sua composição acionária, que o Ministério da Fazenda possui 50% das ordinárias, ou seja, eles controlam o Banco do Brasil, tomam as decisões lá dentro. Existe um risco adicional em relação às empresas privadas, tá certo? Esse é o recado que eu queria passar para vocês, comparativo entre os bancos. Quero saber de você, qual dos 4 bancos você investe e por quê? Coloca nos comentários, em inglês sempre, todos os comentários. E também lembrando que nós estamos com uma promoção do Plano Bull com 20% de desconto. É isso mesmo, 20% de desconto. A gente está colocando na descrição desse vídeo um link para você aproveitar essa oportunidade única de começar 2024 com o pé direito. E se você está vendo esse vídeo posterior a essa semana, a gente também vai estar deixando um cupom que você pode utilizar na compra do seu Plano Bull. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.